Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro, e aqui também mais uma vez Maria de Fátima Miranda. Maria de Fátima que se atrasou hoje, né, Eduardo? Sempre. Seja bem-vinda, Maria de Fátima. Sempre que Jesus nos conduza. E Eduardo Araújo. Estamos aqui aí nas voltas das férias de André Afonso Monteiro, né? A gente informou que você estava de férias em Cancún. Né? O Beto Orlando do Rio Bonito, você está de férias do Luz na Penumbra. A gente avisou. Muito bom ter o André de volta. Vamos lá. Vamos estudar. Então nós vamos retomar. Acabou. Vamos retomar o nosso estudo aqui no capítulo 1 da obra Gênese, Fundamentos da Revelação Espírita. O item é o 14. E Kardec diz o seguinte, ó: o Espiritismo, como meio de elaboração, procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas. Quer dizer, aplica o método experimental. Então aqui a gente já vê que quando a gente fala que a doutrina é uma doutrina religião, filosofia e ciência, nesse caso da ciência, que o método é científico, é um método experimental, né? Há uma comprovação dos fatos, há todo um critério que eles são utilizados para se chegar àquela conclusão, àquele resultado. Nessa ciência positiva, aplica o método experimental. Ou seja, nada é feito, digamos assim, de uma forma empírica, né? Há sempre realmente uma comprovação ali daquele método. E eu lembro também, lá no livro No Invisível, Leon Denis também aplicava todas aquelas reuniões, a reunião de materialização, todos aqueles fenômenos que eram apresentados como ditos mediúnicos ou, digamos assim, associados ao espiritismo, havia um método para comprovar se aquilo realmente era verdadeiro ou não, ou se estávamos dentro ali de um embuste, de uma fraude. Então isso faz com que esse método aplicado, esse método científico, fez com que a doutrina ela fosse, digamos assim, tida como uma doutrina séria, porque todos aqueles fatos foram comprovados, né, Miranda? Observação, análise, né, e a avaliação, a conclusão. É interessante porque essa metodologia não serve só para os fenômenos que de alguma forma a ciência acompanhe, mas até para que o ser conquiste uma sobriedade no dia a dia da sua vida. Né? Sim. E nós vamos observar que lá no Evangelho em Marcos já vem a primeira orientação: observai, vigiai e orai, que tem tudo a ver. Olhe, né? Observe. O observe tem a ver com análise, né? Pois é. A observação, e para chegar a uma conclusão. Então, em tudo na vida, para você desenvolver sobriedade, você vai conquistando essa metodologia de ação. As pessoas, às vezes, elas são tão simples na sociedade, mas têm a sensatez de um comportamento de primeiro escutar, observar, analisar, para tomar decisões depois. Em se tratando da ciência humana na Terra, é o que vai dar autenticidade à pesquisa. E eu lembro, nesse caso aqui, de São Tomé, né? Ele foi vigilante. É Jesus mesmo, peraí, deixa eu te tocar tuas feridas. É verdade. Fiz o método experimental. Fiz o método experimental. Porque os fenômenos mediúnicos, eles estão presentes na face da Terra quando o primeiro ser aqui chegou. Eu imagino que na época de Jesus, os médios também existiam e como existiam. E para que aquilo estivesse acontecendo, Tomé vinha de uma experiência que de repente já deixava ele em alerta. Em se tratando do Cristo, ele quis conferir.
Eu estava até lendo aqui, para ficar mais claro para o ouvinte, né, a questão do método experimental. Diz aqui o seguinte: consiste em determinar um objeto de estudo. Qual era o objeto que Allan Kardec estava estudando? A manifestação dos espíritos. Sim. Era o objeto de estudo ali. Afinal, aquilo era real, não era real, era charlatanismo. Então ele tinha um objeto e ele tinha que saber se aquilo realmente era verdadeiro ou não. E o que era. Porque nem ele sabia exatamente o que era no primeiro momento. Selecionar as variáveis capazes de influenciar o objeto e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Sendo assim, nesse tipo de método, o pesquisador participa ativamente da pesquisa. Quer dizer, ele estava ali o tempo todo acompanhando todas as fases, né, do método experimental. O objeto, o controle, a observação, os questionamentos, a análise. Então, assim, realmente não tem como negar, né, que Allan Kardec buscou, dentro do seu conhecimento científico à época, estabelecer esse método experimental para comprovar e explicar os fenômenos espíritas. E é interessante que ele reproduz essa comunicação. Ele reproduz em que sentido? Ele começa a interagir e a desenvolver essa comunicação com os espíritos, e através desse método ele também se certificou se aquilo ali era verdadeiro ou não, porque a gente fazendo aqui uma retrospectiva, ele é convidado a participar daqueles fenômenos das mesas girantes. Através daquele fenômeno ele começa a estudar, ele sai daquela curiosidade. Na verdade ele já não tinha ido lá pela curiosidade, aquilo era um motivo de diversão para as pessoas daquela época. E Kardec vai até lá com o intuito de conhecer aquele fato. Mas se as mesas estão dando respostas, como pode, se elas são objetos, são seres inanimados, né? Aliás, nem seres são objetos inanimados. Eles não têm vida própria, não têm inteligência própria. E ele identificava que as mesas davam respostas. Então, era um fenômeno inteligente. Então, você tem algo por trás, digamos assim, que está movimentando aquelas mesas para fazer com que elas deem aquelas respostas. E a partir desse momento é que ele começa a desvendar, a revelar essa manifestação dos espíritos através daquelas mesas. E a partir dali, ele, através dos médiuns também, ele começa a desenvolver essa comunicação com o mundo experimental. Isso é interessante, né, o que você colocou, né, Miranda, porque muitas vezes a gente vai ser apresentado algumas questões, não só mediúnicas, né, mas do nosso dia a dia, informações, pensamentos novos, e a gente vai ter que passar esse pensamento, digamos assim, essas ideias novas, essas notícias que nós recebemos pelo crivo da razão. Eu não digo nesse método experimental, mas nessa fase de análise. Sim. Passar pelo crivo da razão e analisar, ver se aquilo ali procede, se não procede, qual o intuito, qual a forma como ela está sendo divulgada. Então esse método que Kardec utilizava, ele acaba sendo realmente não só para os fenômenos mediúnicos e espirituais, mas como, digamos assim, um antídoto para a gente não ser enganado, né? Até no caso dos golpes de Pix, né, que a gente fraude em conta corrente, né? Pois é. Como é que a gente consegue descobrir? A gente vai receber aquilo ali e já vai, digamos assim, assimilar aquilo ali como verdadeiro? Em relação à doutrina, Kardec é um cientista. Então, ele já tinha toda uma postura mental própria. E dentro da Academia de Ciência, ele sabia quais eram os critérios que eram valorizados para que algo merecesse a atenção deles, né? E nós vamos observando assim, Jesus, que é nosso guia e modelo, quando nós vamos fazer uma análise do conjunto, do todo, a nível da nossa jornada evolutiva, Jesus, na condição de guia e modelo, ele foi gradualmente nos dando os passos para essa conquista do ser, do despertar do espírito, na sua sobriedade e responsabilidade. Nós vamos observar que lá no Decálogo já está nos alertando em relação a não caluniar, a não dar o falso testemunho. E nós fomos viajando pelo tempo, em cada época da humanidade, e agora nós estamos numa época da inteligência artificial. Então, os seres que já não desenvolveram esse critério individual para lidar com essa postura em sociedade vão ser facilmente, não é,
ludibriados, enganados, manipulados. Então nós observamos que a inteligência ela vai se expandir ao infinito. Sim. Porque Deus é a inteligência suprema. Mas nós, enquanto espírito, em cada fase da humanidade, tem chegado coisas de grande gravidade e responsabilidade que está ao nosso alcance. Parece uma coisa boba, é um aspecto do estudo da análise do fenômeno mediúnico, mas esse é um critério para a vida. É um critério para a vida. O primeiro companheiro que veio chamar Kardec para observar os fenômenos era um companheiro que ele tinha muito respeito, muito carinho, mas era um ser exaltado. Era um corso. E depois, quando o outro companheiro vem, que já é alguém de mais sobriedade, aí sim ele vai conferir os fenômenos. Mas no primeiro chamado ele não se deixou envolver por quem estava vindo trazer a notícia, porque ele sabia que era alguém que não tinha esse critério de análise. Mas quando o segundo companheiro vem, aí sim ele vai lá conferir tudo direitinho. E quando ele vai conferir, ele ainda usa uma metodologia que foi uma inspiração. Porque quando ele se faz presente daquelas reuniões, ele não apresenta de público as indagações, ele faz mentalmente. E os espíritos, ao se manifestarem, respondem o caráter científico de uma pergunta que ninguém sabia que estava sendo elaborada. Muito bem. Kardec continua aqui, Eduardo. Apresentam-se fatos novos que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege, após o que deduz as suas consequências e busca as suas aplicações úteis. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, ou seja, não apresentou como hipóteses nem a existência nem a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. E aí ele diz, concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência resultou evidente da observação dos fatos, e assim em relação aos outros princípios. É interessante que, na verdade, não foi Kardec que descobriu, digamos assim, e nem trouxe, quando ele fala isso, o Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, não foi... Essa comunicação, ela sempre existiu. A Miranda já colocou isso aqui, essa possibilidade, ela existiu. Isso não foi uma novidade, digamos assim, introduzida pelo Espiritismo. Kardec, coube a Kardec, ele dá o nome de Espiritismo, obviamente, ele nomeou essa, digamos assim, essa nova ideia, e a partir daí ele passa para a codificação, ele passa para um estudo mais aprofundado disso. Mas essas leis não foram, digamos assim, criadas pelo Espiritismo, que são leis naturais, são leis de Deus, e eles só revelaram. É por isso que Kardec fala, mas ele fala logo isso no início, o que é revelar? É você mostrar o que já existe. Isso não foi uma criação de Kardec nem do Espiritismo, na verdade era uma lei natural que já existia, e Kardec aliás, os espíritos, né, só tiraram um véu, falaram, agora a população, a humanidade, possui a maturidade para conhecer essa nova ideia, conhecer essa nova lei. Quer dizer, era uma lei que já existia, mas que estava ali sob o véu, digamos assim, um véu que a encobria e não a deixava ela completamente clara. E hoje em dia a gente ainda vê que existe uma dificuldade muito grande das pessoas de entenderem Sim. essa lei. Muitas pessoas que ainda não acreditam, que duvidam, que zombam, porque ainda não possuem, digamos assim, a maturidade necessária para entender e estudar essa lei. Então, isso aqui é muito importante porque muita gente fala que a doutrina é de Allan Kardec. Né? Então, é o total desconhecimento de como tudo começou. Né? Allan Kardec, ele sequer acreditava nos fenômenos. Quando foi apresentado para ele os fenômenos que estavam acontecendo por amigos, teve um primeiro amigo que falou, aí ele não levou muito a sério, porque era um amigo que ele gostava, mas não tinha aquela confiança toda, achava ele uma pessoa meio deslumbrada, né? Que quando gostava de contar a história,
Mas, enfim, ele disse que era uma coisa que não tinha muito sentido. Quando um outro amigo mais sério veio falar com ele dos fenômenos, ele falou, poxa, mas se é o fulano que está falando, tem alguma coisa estranha, né? Ele já levou mais a coisa a sério. E aí ele decide participar, né, de algumas reuniões para poder observar em loco. No primeiro momento, o pensamento dele era de que os fenômenos que aconteciam tinham alguma explicação no magnetismo, sim, que ele estudou durante muitas décadas, inclusive com Mesmer, né? E ele entendia... 35 anos. Ele entendia que ali devia ter alguma causa não explicada ainda pela ciência, mas dentro das leis que a gente já conhecia do magnetismo. Só que observando o fenômeno, ele percebe que havia diante do que estava acontecendo, tinha um efeito inteligente, deveria ter uma causa inteligente. Ele via a mesa se mover, mas de uma forma fora das leis da física. Ele via as pancadas acontecerem como resposta a perguntas de uma forma lógica. Ele falou, não tem como, né? Não tem como explicar isso pelas leis da física conhecidas e nem entender como é que essa mesa pode, através de pancadas ou movimentos, responder a perguntas de forma racional e lógica. E aí o próprio fenômeno se apresentou a Kardec, relatando que se tratava de espíritos que já tinham vivido aqui na Terra, como nós estamos vivendo, e em algum momento vamos deixar o corpo físico. Ele mergulha, aplica o método experimental e aí ele vai avançando no conhecimento do que ele chama de uma ciência nova. Ele vai classificar o espiritismo não como uma religião, mas ele vai classificar, num primeiro momento, como uma ciência nova. E aí ele continua aqui, né? Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência resultou evidente da observação dos fatos, e assim, em relação aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram mais tarde confirmar a teoria, mas a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Portanto, é rigorosamente exato dizer que o espiritismo é uma ciência de observação e não o produto da imaginação. Quer dizer, não tinha como enganar, né? Porque, não. No primeiro momento, ele entendeu que aquilo era um passatempo das pessoas e realmente era um passatempo, uma brincadeira, né? As pessoas não entendiam que por trás daquele fenômeno havia algo muito sério e profundo. Quando ele vai pesquisar, e junto de outros amigos importantes ali, ele vai perceber que aquilo ia muito além do que as pessoas estavam conseguindo enxergar. E realmente era uma coisa extraordinária, né? Era a comprovação de uma forma científica, coerente e racional da realidade que todos nós hoje sabemos, através da doutrina, que a vida continua. A morte é a morte do corpo, é a transformação da matéria, mas o espírito, ele permanece. E essas relações dos espíritos conosco. E aí Kardec desenvolveu toda essa doutrina, a gente tem uma gratidão muito grande, né, pelo trabalho dele como o pesquisador, como cientista, como aquele que conseguiu organizar as obras e hoje nos permite estar aqui sentados estudando, né, mas nós não temos como avaliar o trabalho desse homem, né, que dedicou toda a vida dele, depois que conheceu os fenômenos, até o último segundo, a organizar e a divulgar a doutrina espírita. E se a gente for observar o Livro dos Espíritos, pelo menos a versão definitiva, 1857, a última obra, que foi a Gênese, foi lançada em 1869, são 12 anos. Em 12 anos ele produziu os 5 livros e fora as outras obras. Com dedicação integral nesses 12 anos. Integral. Dia e noite, a ponto dos próprios espíritos chamarem a atenção dele para que cuidasse da saúde. Sim. Já que ele abdicava de cuidar de si mesmo para buscar, estudar, compreender mais e divulgar a doutrina espírita, porque ele sabia da importância, conforme o Espírito de Verdade disse para ele, o espiritismo, né, o Consolador, viria abalar e transformar o mundo inteiro. Então ele sabia da responsabilidade dele, que era algo realmente grandioso, porque vinha, né, sobretudo de Jesus. Ele coloca isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele diz lá na introdução: o Espiritismo é a obra do Cristo, que o preside. Então ele tinha consciência da responsabilidade dele enquanto encarna. Você imagina? Eu fico aqui pensando, você imagina você saber que Jesus está contando com você para a divulgação do que ele tinha anunciado há mais de 2000 anos, que era o Consolador, né? Hoje, falando mais de 2000 anos, na época não,
Mas o Consolador prometido que Jesus havia falado no Evangelho estava ali, diante dos olhos de Kardec. E por se tratar de algo tão sério e transcendental, os espíritos orientaram ele a não usar nem o nome de batismo dele. Sim. Ele usou o pseudônimo. E para não associar a doutrina a ele. Pois é. E não se valeu dessa identificação de que era o Cristo que presidia para dar carteirada em ninguém. Ao contrário. Ele se colocou na condição daquele que poderia até falir na missão. Porque aí nós vemos a humildade desse espírito. Reconhecer a sua pequenez diante do Cristo e sua proposta. Eu não vejo essa colocação de Kardec como a chance do Kardec. Eu não vejo essa colocação do Kardec como chance dele falir, não. Porque a chance de Kardec falir ali seria a chance de Jesus errar. Com todo respeito e consideração ao valoroso Leon Denis, que é um potencial que naquela época já era. Entendeu? Hoje, então, onde estiver, é inimaginável. Mas, diante dessa afirmativa de Kardec, se eu falir, eu vejo a grandeza de um espírito se humildando, reconhecendo a tarefa. Ele sabia o tamanho da tarefa, isso, da responsabilidade, e ele se coloca ao espírito de verdade. E se eu não conseguir? Né? Porque você imagina a responsabilidade que ele assumiu ali? Mas ele estava pronto. Não tinha como, a gente conversa sobre isso. A gente não pode cravar, obviamente, mas, a meu ver, até por tudo que aconteceu, é um tipo de missão que é grandiosa demais. Estava no script de Jesus. Você vai condicionar realmente só aquele espírito que você tem certeza que não vai te deixar na mão, digamos assim. Né? Já foi provado na água e no fogo. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Pode um espírito falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Porque o espírito superior, ele jamais pede uma missão que abranja a humanidade. Sim. Jamais Jesus concederia ou outorgaria uma missão dessa para um espírito que em algum momento ele sente, porque isso é provocar um atraso. Mas ele poderia ter usado o livre-arbítrio dele, mas o livre-arbítrio dele, ele já sabia para onde direcionar. Para onde era esse. Porque imagina se o atraso que isso não poderia provocar, se isso fosse mal utilizado, se tivesse algum problema nessa, digamos assim, na execução dessa missão, né? Isso poderia trazer, assim, inviabilizar completamente. Então é o tipo de missão que você vai... É igual quando a gente vai fazer algo na nossa casa, né? Você vai contratar, você vai contratar um profissional para fazer determinada obra. E se você for vigilante, você vai contratar aquele profissional que você tem certeza que ele vai executar aquilo da forma correta. Você vai pesquisar sobre ele, você já vai ver... A questão 579 define bem essa questão aqui. Kardec perguntou, já que é Deus que o Espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar uma missão importante de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Ele mesmo perguntou. E os Espíritos respondem, será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou será o vencido? Claro que sabe. E seus planos, quando importantes, não são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade. Para vós, toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Quer dizer, quando ele foi escolhido para aquela tarefa, é evidente que Jesus sabia da capacidade dele de levar adiante, como foi levado. Sim, é lógico que reencarnou em um grupo, obviamente, para dar um suporte e um apoio. Mas falar, se ele não fizesse, eu acho que isso é desconhecer realmente, menosprezar a figura de Allan Kardec e até menosprezar também os atributos de Deus. Né? Exatamente. Que é o que os Espíritos explicam aqui a ele na questão 579. E dito isto, chegamos algo mais, final. Maria de Fátima Milena Vasconcelos. Jesus nos conduz. Vamos ver se no próximo programa ela não atrasa. Né? Ela chega no horário, né? Mas ela tomou café hoje no horário? Quando ela não toma café acontece isso. Bem, muita paz a todos. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos, como sabemos porque estudamos juntos, estamos na segunda parte desta obra, no capítulo 8º, em que nosso codificador Allan Kardec nos apresenta os espíritos, a trajetória dos espíritos, por ele classificados em expiações terrestres. Uma das questões que nós temos como expiação é o da pobreza. Nós temos, portanto, mais uma situação de expiação. Por exemplo, um moço inteligente, fino, distinto, de maneiras elegantes, em que Kardec assinala nada de rústico ou plebeu está ali presente. Seria ou poderia ser um executivo, um intelectual? No caso, não, porque no caso é um criado. Procurava servir bem aos patrões, mas longe de quaisquer servilismos, geralmente comuns nessa situação social. Kardec o conheceu na casa de seus patrões, que gostavam muito dele. Voltando lá, Kardec deu pela falta do criado. Pensou que fora despedido, mas foi informado de que fora passar alguns dias na terra natal e que lá desencarnara. Os patrões muito lamentavam sua falta, porque era um moço de sentimentos muito elevados para sua posição e muito dedicado, deu provas de grande afeição aos seus patrões. Mais tarde, Kardec teve uma ideia. Vamos evocar esse rapaz, o espírito encarnado na condição desse rapaz criado deste senhor, que é o senhor G, o patrão desse rapaz. Então, por que essa situação de criado? Que dispositivos da lei divina teriam presidido essa situação ou essa encarnação? Ele declara, o rapaz, a mesa mediúnica, declara que tinha nascido ou renascido, reencarnado em muito boa família, mas teve os bens arruinados, a família teve os bens arruinados por causa de prodigalidades do pai, ou seja, era muito gastador. Então ele ficou órfão muito criança, foi acolhido por um amigo do seu pai, que lhe deu uma educação excelente, como um filho, mas essa educação suscitou-lhe a vaidade e o orgulho. Quem é hoje, ou onde estava então aquele benfeitor, é o protetor que foi da outra encarnação, o senhor G, que nesta encarnação é o patrão desse rapaz. Então o espírito quis expiar o orgulho, como nós temos visto aqui em algumas situações dos espíritos que pedem. Nesse momento, então, nós vemos que o rapaz estava ali para expiar o orgulho na condição de servo, de criado, e também para provar a dedicação ao benfeitor, cuja vida chegou a salvar sem que ele o soubesse. E aqui nós temos um detalhe, que é mais do que um detalhe, na verdade é uma questão de fundo profundamente importante, que é o papel da amizade na nossa vida, na nossa trajetória. O espírito que reencarnou como esse rapaz, efetivamente foi confortado à mesa mediúnica, justamente porque ele não se corrompeu num meio vicioso. Eis então que permaneceu impoluto, a despeito dos maus exemplos do meio em que vivia, um meio muito pobre, naturalmente, como podemos imaginar. Ele agradece a Deus
a felicidade de que gozava à época da evocação. Muito interessante nós vermos como um espírito recém-saído de uma expiação está agradecendo a Deus essa oportunidade, porque era a felicidade de que ele gozava, experimentava, à época da evocação, justamente quando já estava domiciliado no plano espiritual. O que fez Kardec? Kardec, nós sabemos, nosso amado codificador, Kardec tem esse espírito não só de raciocínio filosófico extremamente desenvolvido, mas tem uma postura de cientista. Então, o que fez ele? Ele foi confirmar os dados, sempre buscou confirmar os dados que lhe chegavam, as informações que lhe chegavam, sempre que possível. Neste caso, era possível, até porque Kardec, nós já vimos, visitava o Sr. G, patrão do rapaz. Então, Kardec foi confirmar com o Sr. G a situação de ter sido salvo em sua vida, ter tido a sua vida salva por aquele rapaz. Ele havia perguntado durante a evocação, Kardec perguntou durante a evocação como o fato tinha ocorrido. O rapaz alertou o patrão com um grito. Eles estavam cavalgando e então o rapaz viu ou anteviu o perigo e com um grito despertou o mecanismo de defesa do seu patrão sobre a iminência do perigo de um grande tronco que caía durante um passeio a cavalo. Desse ponto, evidentemente que o tronco não caiu sobre o Sr. G, que certamente teria sido fatal. E então, perguntado o Sr. G sobre isso, ele confirmou o que o espírito tinha dito à mesa mediúnica, que efetivamente tinha sido salvo nessa ocasião com esses detalhes. Também perguntado por que desencarnou tão jovem, o espírito que encarnou como criado disse: porque Deus julgou suficiente a prova. O que acontece então com esta situação? É uma situação muito interessante para nossas reflexões e nós vemos isso muito frequentemente em nossa vida cotidiana. Lá na pergunta em O Livro dos Espíritos, que tomou o número 375A, nós vemos as informações dos espíritos orientadores da humanidade informando a respeito desta situação, desta potencialidade ou desta faculdade que tem o espírito de imprimir na matéria que lhe serve de instrumento, ou seja, no corpo físico, ele tem a capacidade de imprimir as características de que é portador. Portanto, um nobre que já traz esses hábitos, essa postura, os gostos refinados, as preferências, um nobre empresta postura altiva até mesmo a um mendigo. Nós vemos que nós conhecemos uma moça que vivia, faz muitos anos, ela vivia seminua e ninguém debochava dela. Eram todas as pessoas muito respeitosas, com aquela figura altiva, em andrajos, que andava pela rua como se fosse uma princesa. É exatamente isto, um espírito em expiação terrestre, que estava imprimindo, ou estava revelando que imprimira no seu corpo físico as características de que era portador esse espírito, agora encarnado como uma moça mendiga. É exatamente o que aconteceu com o criado do Sr. G. Por isso que Kardec titula esse caso como História de um Criado.
porque ele parecia um nobre, tinha aquelas manifestações, aquelas características de um nobre, não obstante estar numa situação humílima do ponto de vista dos valores sociais. Nós também sabemos e temos visto muitas vezes aqui, estudando o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, nós vemos que o Espírito pede a prova, pede a expiação, justamente porque, estando a lei inscrita na profundidade do seu psiquismo, ele sabe que precisa retificar, corrigir a sua postura para libertar-se daquele sentimento, daquela, até digamos assim, daquela culpa de estar contrário à lei por força de sua escolha em atos, e então ele pede a prova para quitar-se perante a lei que está inscrita na sua consciência. Então, também aqui nós vemos uma outra situação muito especial, que é o papel da amizade, que atravessa o tempo e o espaço, porque o amor e a amizade é uma das refrações do amor. E o amor tem na amizade essa expressão que os gregos consideravam como o elemento de base para o desenvolvimento de todas as demais virtudes e relações. Então, o amor é essa energia que não se dispersa e não se perde. Nós também vemos em várias orientações dos espíritos superiores ao nosso querido codificador, nós vemos que há a vontade de se corrigir também aqui no rapaz que era criado. Como espírito, ele queria se corrigir, permaneceu, nós vimos, impoluto a despeito dos maus exemplos, ele atravessou vigorosamente, corajosamente, essa situação de exposição aos erros, e então ele disse que precisava se corrigir e pediu essa prova ou essa expiação. Nós vemos, por exemplo, no caso de o rapaz estar com esse desejo de se corrigir, mas como é que ele iria corrigir? Aproveitando a oportunidade da autocorrigenda e também de demonstrar uma dedicação e demonstrar o reconhecimento, a gratidão por aquilo que o Senhor G tinha feito a ele como amigo de seu pai em encarnação anterior. Então, Kardec pergunta aqui no número 396 em O Livro dos Espíritos: algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? A resposta, algumas vezes, é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Um caso em que nós estamos aqui vendo qual é o papel do esquecimento. O esquecimento é uma bênção de Deus para todos nós, criaturas reencarnadas. Se nós lembrássemos de todos os atos maus, de todas as transgressões de que fomos, naturalmente, objeto e autores de transgressão à lei de Deus, nós não evoluiríamos de tanta vergonha. E porque estamos aqui aprendendo tudo isso, inclusive eu, Nádia do Culto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, essas questões importantes para nosso conhecimento e para nos ajudar a tomarmos as decisões mais proveitosas para
a nossa evolução, para o nosso processo evolutivo. Então, sobre a questão do esquecimento, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala a respeito no capítulo 5º, no item 11, lá no finalzinho, penúltimo capítulo. Diz-nos esse parágrafo: aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Interessante aqui nós vermos como está posta na comparação com os dias e com as encarnações na relação que nós temos, uma relação tão intrigante com o tempo. Mas aqui, como nós somos viajores do tempo, tempo com maiúscula, nós temos muitas existências, muitas encarnações, e que, se juntarmos todas essas encarnações, elas podem nos parecer e se nos apresentar como se apresentam a nós os dias. Porque diz aqui ainda Kardec, agora no final capítulo do item 11 do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo: e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Como relatamos ainda há pouco, ele estaria tomado de vergonha diante das pessoas pelos seus feitos anteriores. Por isso, a renovação de oportunidades da parte de nosso Pai Celestial. Então, forças novas aure o espírito nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Lembrando que a emancipação da alma está posta em O Livro dos Espíritos, número 400 e subsequentes. Constatamos isso nessa obra magnífica de nosso querido mentor Emmanuel, pela pena doce e suave de nosso inesquecível Chico Xavier, quando ele reencarnou como Nestório para corrigir todo o orgulho de que ele era portador, como o grande preposto de César, o imperador romano, na condição do senador Públio Lentulus. Então, ele reencarnou como escravo Nestório, justamente transitando do ponto de vista da escala social, transitando de um senador, ou da figura de senador, para a figura de Nestório. Efetivamente, uma grande distância social do ponto de vista dos valores humanos para a corrigenda. Nesse caso, é a autocorrigenda, porque é a própria experiência que tem o espírito, que deseja, compreende que precisa se corrigir, que precisa se libertar daquele fardo que é a lembrança, a constatação e a vibração que carrega em função dos atos transgressores da lei de Deus. Então, é um caso muito especial nesta obra, em que Emmanuel relata a sua situação como o senador romano e como depois, na obra subsequente, como Nestório.
Então nós temos a questão do esquecimento do passado, que é uma bênção para o espírito imortal. Como Kardec pergunta no número 392 em O Livro dos Espíritos: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta dos espíritos orientadores da humanidade: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si, justamente porque não tem aquela vergonha de que nós falávamos ainda há pouco. Como pode, pergunta 393 em O Livro dos Espíritos, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha pedido ocasionar? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Indaga Kardec. E os espíritos respondem. É uma longa resposta, nós vamos aqui objetivar alguns trechos. Respondem: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Exatamente o que fez esse rapaz buscando a encarnação como criado. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, no caso, vencer o orgulho, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Exatamente o que ocorreu com o caso desse espírito, a história de um criado que voltou criado para vencer o orgulho e preferiu aproveitar a oportunidade servindo em expressão de gratidão ao seu benfeitor na encarnação anterior e agora seu patrão como na encarnação de criado. Nós continuamos este estudo em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. A paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.